Shalom, shalom, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Eu estou aqui. Semana passada eu fiz um post, eu estava no carro, viajando do Ceará para o Rio Grande do Norte, nosso nordestão lindo, maravilhoso. E aí eu fiz uma pergunta, uma singela pergunta, eu perguntei assim: se você estivesse tomando café comigo, o que você perguntaria? Eu recebi cerca de, deixa eu ver, quantas perguntas vieram? Mais de 1000 perguntas. E agora, como é que eu vou responder? Mais de 1000 perguntas, será que eu vou ter que passar o tempo inteiro aqui, dona Leonice, até viajar só respondendo pergunta? Eita, nós! Eu vou procurar aqui as perguntas. Enquanto eu peço para todos vocês que estão nos assistindo de todo o Brasil, de todo o planeta, de toda a galáxia, que deixem o seu like aí e compartilhem o vídeo, tá bom? Então vamos lá. Estamos falando aqui diretamente de Rio Grande do Norte, da sinagoga Beit Yaakov. Olha aqui. Se você pudesse tomar um café comigo, o café tá aqui. O que me perguntaria? Dá medo. Eu vou subir para ver quantas perguntas foram. 1000 comentários, são 1000 perguntas. E agora? Ai. Shalom Eliane, shalom André Tavares, Thiago, Mara. Vamos lá. Vamos começar então. O Marcos Antônio perguntou o que é o dízimo no conceito judaico. Eita, pergunta importante aqui sobre a lei do retorno em Israel, que está acontecendo agora ali. Também é importante. Dízimo no conceito judaico. Vamos lá, galera. Então, assim, esse é um assunto bastante importante, porque aqui no Brasil nós sabemos que existe uma questão muito séria com o dízimo, não é? E muitas pessoas fazem essa pergunta. A questão é basicamente assim. De acordo com as escrituras, preste atenção. De acordo com as escrituras, a terra prometida, a terra de Israel, é chamada de Terra Santa, ok? Isso tem algumas implicações. Uma delas é que, partindo desse princípio, as plantas, as frutas, as verduras e os legumes que nascem na Terra Santa têm uma santidade, têm uma vibração diferente. Sendo assim, essa colheita sagrada, ela só poderia ser comida por pessoas ligadas ao sacerdócio, ou seja, a classe dos sacerdotes, dos Kohanim. Cohen, que é um sobrenome que muitos conhecem, significa sacerdote, ou dos levitas, dos levim. Os sacerdotes são parte da tribo dos levim. E aí o que acontece? Como é que o caba, como eu, que é povão, que é Israel, que é da tribo de Judá, que não é da tribo de Levi, que não é Cohen, fazia? Então ele fazia o seguinte: ele pegava toda a sua colheita. Vamos dizer que ele colheu 10.000 cachos de uva. O que ele fazia? Ele pegava o dízimo de 10.000 cachos de uva. Quanto que é o dízimo de 10.000? Matemática, sinagoga sem fronteiras é matemática, é 1000. Ele pegava 1000 uvas e ele separava. E, gente, ele fazia o seguinte, ele fazia um upload. O que é o upload? Faz de conta, por exemplo, Esther, que eu quero mandar um vídeo que está no meu celular para você. O que eu faço? O inverso de download, não é? Upload. Então eles pegavam a santidade através de uma dedicação, de uma consagração, a santidade daqueles frutos todos dos 10.000 e passavam
essa energia sagrada para os 1000. Esses 1000 eram levados para o templo e ali os sacerdotes comiam em estado de pureza ritual. Agora tem uma outra coisa importante aqui também. Qual é outra coisa importante? Tem gente que quer abusar dessa história. Falou, eu sou o sacerdote. Peraí. Começa que a gente está falando de uma linhagem familiar tribal. Não é porque o cara chega, eu sou rabino, então não é assim, tá? Segundo lugar muito importante para evitar qualquer tipo de abuso. A tribo de Levi foi a única das 12 tribos que não recebeu terra nenhuma quando eles entraram em Israel. E por que isso? Porque é muito perigoso, gente, é muito perigoso quando a classe sacerdotal ou os líderes religiosos, eles acumulam o poder espiritual e também o poder material. Por isso o Eterno já falou, pode parar. A tribo de Levi vai cuidar mais da parte espiritual, porém ela será menos privilegiada na parte material, e ela viverá em função do sacerdócio, e ela será sustentada pelo restante do povo. Claro que o cara também tinha o seu trabalho, isso e aquilo, mas estamos falando em linhas gerais, é isso. E de alguns em alguns anos, esse dízimo era para os carentes. Em outros momentos também, o próprio povo levava, de alguns em alguns anos, os frutos do dízimo para que o próprio povo comesse em Jerusalém. Então assim, tinham vários tipos de dízimo. Acontece o seguinte, meus amigos queridos. Hoje em dia nós não temos o templo físico de pedras de Jerusalém. Nós não temos o sacerdócio em exercício, ok? Apesar da gente ter as linhagens sacerdotais, nós sabemos quem é quem. Por exemplo, a minha esposa Jaque, ela é pela parte materna da tribo de Levi. Mais ainda, de Cohen, ou seja, a avó materna dela, Dona Irene, de bendita memória, era descendente de Arão, irmão de Moisés. Só que o sacerdócio ele passa somente de pai para filho, mas a ascendência continua sendo a ascendência. Mas hoje em dia não tem diferença, tá? Tendo problemas aqui de transmissão, porque tem muita foto. Bom, nós temos hoje em dia, e desde então, o costume, é um costume judaico, de pegar o nosso dízimo e de darmos o nosso dízimo para pessoas carentes, ok? Sabe aquela senhorinha que mora lá no fim da rua? Então, é para ela que você dá o dízimo. Sabe aquele homem que é doente, que tem os filhos pequenos para cuidar? É para ele que você dá o dízimo. É assim que a gente trata a questão do dízimo. Beleza? Fechou? Maravilha. Vamos lá, outras questões. Puxa vida, teve uma questão aí que foi inserida agora, mas ela é da ordem do dia. Inclusive tem a ver com algo que eu falei aqui, sobre o perigo, o grande perigo da concentração de poder religioso e material ou político nas mesmas mãos. Na Torá já existe o cuidado para que isso não aconteça. Porém, a gente tem uma situação agora em Israel que está levantando muita polêmica no mundo judaico, que é, novamente, a tentativa de um partido identificado como ortodoxo, de monopolizar as conversões que deem direito de cidadania israelense somente ao rabinato-chefe de Israel. Ok? Isso significa o quê?
Eu peguei sol. Peguei todo sol, Roberto. Peguei o sol. Dá medo de voltar para São Paulo, diz que lá tá nevando. Isso significa que, fora as conversões que tem o carimbo do Rabinato Chefe de Israel, nenhuma, eles querem fazer isso, nenhuma dará direitos civis do Estado de Israel a pessoas que se converterem fora desse contexto. Isso significa, por exemplo, na América Latina, eles realmente exageraram, inventaram uma interdição para dizer, olha, nem na América Latina, gente, desculpa que eu rio, mas esse negócio aqui é tragicômico, nem na América Latina e nem na Península Ibérica, ai, é uma vergonha, mas eu rio, porque é cômico também. Nem na América Latina, e nem na Espanha, e nem em Portugal, o Rabinato Chefe de Israel dá o carimbo concedendo direitos políticos em relação ao Estado de Israel. Por que eu rio disso? Eu falo, gente, porque isso aqui é óbvio que essa manobra é um boicote contra os Benei Anussim. Quem são os Benei Anussim? Os descendentes dos judeus forçados pela Inquisição. Onde que eles estão? Eles são dezenas de milhões. Olha lá, o Ricardo Almeida é um deles. Família Cavalcante, que eu estou aqui, também são deles. Oliveira, qual mais? Silva. O que acontece? Justamente onde o Rabinato Chefe, a pessoa tem que ser muito ingênua para não entender que existe uma questão aí de política e religião. Então o que eles falam? América Latina não pode, Portugal não pode, Espanha não pode. A gente não concede o nosso carimbo para direitos políticos. Tem gente que se confunde. Ó, Mendes, Pereira, gente, isso aqui é muita possibilidade de ter ascendência judaica. Tem gente que se confunde e pensa, quer dizer que se o Rabinato Chefe de Israel não reconhece, então a conversão não vale? Não, gente. A conversão não está nas mãos do Rabinato Chefe de Israel. O Rabinato Chefe de Israel é um instrumento político do Estado. Ele não tem a mesma função que o Papa tem no catolicismo. Significa somente que a pessoa não ganha direitos perante o Estado de Israel. Ok? Agora, gente, vamos falar assim, até agora, o que acontecia? A pessoa falava, eu quero ir para Israel. Eita, peraí. Eu quero ir para Israel. Eu quero morar ali. Bom, a pessoa quer se converter. Nós, Sinagoga Sem Fronteiras, fazemos toda a conversão de acordo com a lei judaica, um tribunal rabínico ortodoxo de acordo com a lei judaica. Quem não gosta, quem acha que não é legal, quem acha que a gente não podia fazer conversão, que na América Latina não pode ter conversão, nem em Portugal nem em Espanha, que fique chorando e se lamentando, porque a gente fez e continuará fazendo, ok? Só que, por enquanto, a conversão que a gente faz não tem o carimbinho político do Rabinato Chefe de Israel. Por outro lado, tem muitas pessoas que se convertem no Brasil em sinagogas liberais, em sinagogas reformistas, que não é a nossa linha. Porque, de acordo com a nossa visão, eles não seguem a lei da Torá. Ok? Mas tudo bem, mas existem essas linhas. Eles têm um direito político que é muito curioso. Quem se converte numa sinagoga reformista aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Argentina, ele ganha os direitos de imigração para Israel, ele ganha todos os direitos que um judeu ganha. Só que lá ele não é considerado judeu. Quer dizer, é uma situação bem maluca, né? O que este partido, o Shas, está buscando agora é acabar com qualquer conversão fora de Israel que não tenha o carimbo do Rabinato Chefe de Israel,
para que essas conversões não deem direito para a imigração. Ou seja, é algo muito grave mesmo, porque eu vou falar aqui, cá entre nós, tá? Cá entre... Ah, Sheila! Foi um sucesso a live de vocês, hein, Sheila? Você, o Hugo e Manhã de Hugo arrasaram. E Yuri, então... Rodrigues e Ribeiro tem possibilidade sim. Bom, mas vamos lá. E, gente, vamos falar o seguinte, vamos ser assim, bem claro. Eu sou judeu de 8 costados. Meu pai, minha mãe, meus avós, bisavós, trisavós, 8, 50, eu sei lá até quanto, tá? Só que assim, vamos falar a verdade. Tem muita gente que, puxa vida, nesses anos todos não teve acesso. A pessoa queria se converter 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás. Obrigado. A pessoa queria se converter. Não tinha sinagoga sem fronteiras. Aí a pessoa foi procurar o quê? Foi procurar a CIP, que é uma sinagoga reformista. Eles falam liberal, mas é a mesma coisa, pra gente é reformista. Foram procurar Shalom, que é uma sinagoga também reformista. Com todo respeito, eles têm o direito deles. A pessoa foi lá, fez o curso, estudou, o homem fez a circuncisão, mergulhou na mikve, né? Fez a imersão ritual, fez tudo, de acordo com a linha deles. Se envolveu no judaísmo, frequentou a sinagoga, teve filho, vamos dizer, que foi uma mulher, né? A mulher. Teve filho, casou com não sei o que, bababá, bababá. Puxa vida, gente. Vamos falar de acordo com os critérios da lei judaica que nós, Sinagoga Sem Fronteiras, seguimos. Essa conversão desses rabinos, dessas sinagogas que a gente falou, não são válidos. Não são válidos pela lei judaica. Por vários motivos relacionados ao não cumprimento do ritual e também a não crença em princípios importantes da Torá, inclusive por parte de rabinos. Mas tudo bem, é a visão deles, eu respeito. Mas qual que é o problema? Você pega uma pessoa dessa e depois de 40 anos que ela se converteu e você fala para ela, você não tem direito de nada. Você não é judia. Gente, a vivência dessa pessoa é judaica. 24, eu conheço gente assim. Você vai chegar para a filha dela, para o filho dela e vai dizer, não, vocês não têm direito nenhum a Israel, porque essa conversão que vocês fizeram, a partir de agora não dá direito nenhum. É algo... E agora, se a gente for falar de Estados Unidos, gente, a situação vai ficar muito feia, porque o judaísmo norte-americano tem muita grana e eles doam muito dinheiro para instituições de Israel. E teve uma época que o rabinato-chefe de Israel quis fazer algo que vai contra a lei judaica. Não existe você cancelar conversão, isso é contra a lei judaica, mas isso é politicagem. Aí o rabinato-chefe de Israel cancelou, eles falaram assim, Rabino fulano, Rabino Beltrano, Rabino tal, as conversões que eles fizeram estão canceladas. Tipo assim, pessoas que se converteram nos últimos 5 anos com esses rabinos, não vale mais. Eu rio porque, gente, quem conhece a lei judaica fala, cara, isso é politicagem pura, isso não existe. É muito absurdo. E aí o que aconteceu? Aí o pessoal americano, cheio da grana, ficou bravo. Falaram, beleza, ok, não tem problema não. Vocês não aceitam nossas conversões? Show de bola. Vocês também não vão mais poder aceitar as nossas doações. Deu 3 dias, o rabinato-chefe de Israel voltou atrás. Falaram, não, a gente se enganou. A gente se enganou. Não, a gente não vai mais voltar atrás. As conversões valem. Gente, é uma coisa muito absurda. Muito absurda mesmo. E é justamente isso que a gente vê de tão maravilhoso na Torá. Que o Eterno se preocupa ali dizendo, olha, os sacerdotes não terão terra. A tribo de Levi não terá terra. Por quê? Porque, meu amigo, juntou o poder religioso com o poder financeiro ou política, estragou a religião. Tá?
Então é essa a questão que eles estão discutindo ali. E vamos ver o que vai acontecer, porque os setores mais radicais, não digo mais ortodoxos, isso não é mais ortodoxo. Isso é o contrário, isso é contra a Torá. Ah, mas é o fulano que usa um chapéu. E daí que ele usa um chapéu? Eu posso miar igual um gato, quer dizer que eu sou um gato? Não. Então são setores dentro da ortodoxia. Claro que isso não é a visão da ortodoxia real. São setores dentro ali com interesses políticos, partidos políticos, que estão novamente tentando monopolizar a conversão, que dá direito à cidadania de um Estado, que eles são contra o Estado. Eles são contra o próprio Estado, não servem ao exército, são contra o Estado, porque dizem que o Estado é laico. Então eles querem monopolizar um instrumento religioso, que dá o direito à cidadania para quem se converte, e ao mesmo tempo são contra o Estado. Então isso aqui... Bom, aí algumas perguntas, algumas pessoas estão perguntando quando é que isso vai ter fim. Gente, eu vou dizer para vocês. Quando o povo acordar e começar a compreender que a religião, ela vem para tornar as pessoas melhores, para tornar o mundo mais justo, para acolher, para abraçar e não para excluir. E quando as pessoas compreenderem isso, elas vão parar de ficar esperando o carimbo, o certificado de instrumentos políticos travestidos de religiosos. Por que vocês acham que durante 70 anos o Estado de Israel nunca parou para olhar para a questão dos Binyan Sim? Por que vocês acham que durante 70 anos as federações israelitas, a confederação, que agora estão tentando, né? Eles viram que eles não iam conseguir conter o movimento, agora eles estão tentando se introduzir, tentando se colocar como simpáticos para, obviamente, cooptar para eles o protagonismo, né? É aquela história, se a gente não consegue vencê-los, então vamos lutar, fingir que a gente luta a mesma luta, para a gente se apropriar disso e a gente levar para o nosso lado. A grande pergunta é, por que durante 70 anos, no Brasil, as federações israelitas, confederações, em Israel, não prestaram atenção nos Binyan Sim? Por que eles tiraram do roteiro de uma forma que não é verdadeira, né? A conversão não está nas mãos do rabinato-chefe de Israel. A lei judaica é clara. 3 judeus praticantes dos mandamentos, tementes a Deus, compõem um Beit Din. Se eles receberem a pessoa e fizer o ritual correto, da circuncisão, da imersão na mikve, ou numa água, num leito natural, tipo um rio ou mar, ele é judeu. Essa é a lei judaica. E tem gente que fica muito brava quando eu conto isso. Não conta isso, porque você vai contar, as pessoas vão saber, vai bagunçar. Ué, então que não tentem monopolizar e combater um movimento humano que a religião garante. Que é a conversão, que é o retorno e etc e tal. Quando é que a gente vai? Quando é que as coisas vão mudar? Eu digo pra vocês, as coisas vão mudar na hora que a gente parar de dar para essas pessoas o lugar que eles não merecem. Você precisa de intermediário para chegar a Deus? O judaísmo não precisa. Rabinato-chefe é o papado, não é o papado. Então vamos em frente. Vamos continuar com o nosso movimento. Movimento de luz, movimento que tem atraído tantos simpatizantes. A gente nunca teve movimento no mundo. No mundo. Eu falo isso com humildade e com gratidão. Seu Baru, Dona Luzia, Shalom, Dona Dori, Shalom. Nunca vi no mundo um movimento como o nosso que tem atraído simpatizantes, não só evangélicos, católicos, muçulmanos. Sabe quantos elogios de muçulmanos eu recebi nos últimos dias? Postei ao nosso trabalho. Pessoal do santo, budistas, Hare Krishnas,
E a gente não é sincrético, a gente não é ecumênico. Olá, Davi, querido, Renato. Então por quê? Gente, porque a gente está realizando o judaísmo do jeito que tem que ser. Quebrando preconceito, acolhendo as pessoas independente da classe social, independente da cor, não fazendo campanha Black Lives Matter, com a porta da sinagoga fechada, cobrando 8 mil, 10 mil por pessoa para se converter. Que vergonha, que vergonha. Isso é uma conversão liberal que nenhuma sinagoga ortodoxa, e nem a gente, com todo respeito, leva em conta. Olha que lindo. Hana, sou muçulmana e amo seu trabalho. Allah ma'ak, wassalamu alaikum ruhi. Olha que lindo, que Deus abençoe essa irmã. Estão vendo? É o que eu estou dizendo, gente. Chuerizizi. Palavra de bruxa. Gente, é isso aqui. Agora, se o pessoal fica com essa mentirada toda aí. Alguém falou pedágio aqui, uma vez alguém falou, olha, se esse povo lá tivesse essas cúpulas do poder, vivessem na época do Egito, quando o povo judeu saiu do Egito, ia ter um monte de catraca, você ia ter que passar o cartão e pagar para sair do Egito. Tá de brincadeira, a gente não precisa de carimbo de Rabinato Chefe. Aqui ninguém está procurando direitos de cidadania de Israel. A gente está bem, a gente está... Eu vou dizer para vocês podem discordar de mim, mas eu falo de todo o coração. A gente está no melhor país do mundo. Eu amo o Brasil, amo. De norte a sul, de norte a sul, de leste a oeste. São Paulo eu me sinto em casa em todo canto. No centro, na periferia, no meu Capão Redondo, Jardim Ângela, Grajaú. Por quê? Porque quando a gente traz de verdade essa essência, gente, as portas se abrem. Então tem que parar com esse negócio de carimbo. Gente, Deus não é monopólio de ninguém. Deus não é monopólio. Às vezes eu fico imaginando uma cena, assim, um desenho de uns caras com um monte de metralhadora e uma representação, né, uma luz representando Deus dentro de uma cela e os caras com uma metralhadora dizendo: se vocês se aproximarem a gente te mata. Deus é nosso. Que besteira, né, gente? Eu não sei como é que tem gente que acredita nisso ainda. Ai, o fulano... Gente, a conversão é algo interno do coração. Eu me converto. Eu me mudo. Eu me transformo. Quem tem que aceitar é Deus. E óbvio que a Torá manda ter pelo menos 3 judeus praticantes, reverentes a Deus. Não gosto desse negócio de ter medo. Tenho medo de quem é mal. Reverentes a Deus, que acolham, de acordo com o ritual correto, que é simples. Tá bom? Olha, aqui tem uma pergunta do Leonardo Luiz Alvarenga. Presta atenção no que ele diz. E se tudo o que você pensa acreditar for... Obrigado, Felipe Costa, Rabino com o rosto do Brasil. Eu amo o Brasil, amo. Se eu... Tem uma música do Gonzaga que diz isso. Se eu voltasse 47 anos atrás e eu falasse, olha, eu ia falar no Brasil. No Brasil. Amo esse país. E para mim esse é o maior elogio que tem. Obrigado, Costa. Leonardo Luiz Alvarenga. E se tudo que você pensa acreditar for de outra maneira? Você aceitaria? Gente, eu adorei essa pergunta. Eu adorei essa pergunta. É engraçado porque tem 1000 perguntas. Essa é a que eu mais gostei. E ela tá aqui. Ela apareceu junto com o meu comentário. Impressionante isso. De 1000. Uau. Eu pergunto pra vocês. Espero que não caia aqui nem a transmissão nem nada. Pergunto pra vocês. E se de repente... Tem um vídeo do Porta dos Fundos. Eu não gosto muito do humor deles. Porque às vezes eu acho que desrespeita algumas coisas que são importantes para as pessoas. Mas... Tem alguns que são muito bons. Tem um vídeo deles que o cara morre e aí ele chega lá no céu. Aí de repente aparece o tal o Deus, né? E aí o Deus fala assim, não, a religião certa, sei lá, é a religião de um povo de 300 pessoas de uma ilha perdida lá no meio do Pacífico. Aí ele fala assim,
Puxa vida, mas eu ia na missa toda semana, eu ajudava os pobres, eu honrava meu pai e mãe. E aí, nesse vídeo, o Deus fala, mas esse não era o rito certo. O rito certo, sei lá, não lembro o que era, mas faz de conta que é. O rito certo era dar 3 pulos e 4 cambalhotas no dia da lua cheia. Era isso que levava a salvação. Quem não fez isso vai pro inferno. E aí o cara fica lá. Eu, de verdade, eu acho esse vídeo muito interessante. Ele tem que trazer uma reflexão muito interessante. E aí vem a pergunta. Vamos dizer que... A live fica gravada, Meire. Sempre, todas as lives ficam. Vamos dizer que daqui X tempo, chegou a minha hora. E aí, é o Deus da Polinésia. Obrigado, Chueri. É isso mesmo, é o Deus da Polinésia, no vídeo deles. Então vamos dizer, chegou a minha hora, a gente diz assim, após os 120 anos. Aí eu vou lá para outra dimensão. E de repente, não era o que eu esperava. E aí? O que eu faço? O que vocês fazem? Hã? Eu quebro a cara? Eu vou dizer para vocês, eu não quebro a cara. E eu vou explicar por quê. Eu vou explicar para vocês qual é a minha... Eita, daqui a pouco vai acabar a bateria. Qual é a minha filosofia religiosa de vida, que é o que eu passo para vocês. De uma forma clara ou muitas vezes implícita. A questão é assim. Nós temos um livro. Gente, é a primeira vez que eu falo isso, tá? Eu espero realmente que vocês gostem, que não acabe a bateria nem nada. E é algo que para mim é muito importante que eu vou dizer agora. Eu nasci judeu, certo? Nasci judeu. Compreendo. Não, eu não estou no aeroporto da Campanha aqui, eu estou na frente de uma duna, gente. Se der, ainda levo vocês na duna, vocês vão ver, é uma maravilha. A sinagoga na frente da duna, fantástico. Eu acredito, antes de mais nada, na providência divina. Eu acredito em Deus, não porque eu sou obrigado. Eu também tenho dúvidas, eu também questiono, ok? Acredito na providência divina, eu acredito que se eu nasci judeu, ou se eu não tivesse nascido judeu, mas tivesse dentro de mim uma busca para ser judeu, e me tornasse judeu, eu compreenderia que a minha missão é aqui, ok? Aqui, eu quero dizer, no judaísmo como judeu, aqui é a minha missão. Eu tenho culpa? Se chegar a Deus e falar assim, olha, na verdade eu sinto muito aí, ô seu Ventura, o verdadeiro Deus é o Deus da Polinésia com outro rito. Eu ia falar, eu não tenho culpa, não fui eu que me fiz judeu. Não fui eu que me enfiei essa vontade, no caso de quem se converte, de ser judeu. Ok? Aí minha questão é assim. Beleza, sou judeu. Agora eu vou pegar o meu livro, eu vou abrir o meu livro, a Torá, os profetas, eu vou ler e eu vou me perguntar, isso aqui é bom ou isso aqui não é bom? Isso aqui é algo que eu posso acreditar ou não é algo que eu posso acreditar? E digo mais, meu amigo Leonardo Luiz Alvarenga, e digo mais, isso aqui é algo, é um instrumento para fazer o bem ou não? E aí vem a minha conclusão. A Torá é um baita instrumento de evolução humana. Tem que saber usar. O próprio Talmud diz. A Torá é o elixir da vida. Se não souber usar, se a medida for errada, se os pesos e medidas forem errados, se transforma em veneno. O Talmud diz. Cheio de não me toque, disso, sou especial, sou aquilo, sai pra lá, obsessão no rito, se transforma em veneno. Bom, chegamos no ponto que eu
compreendi que a Torá é maravilhosa, eu vou usar da Torá para ser a melhor pessoa possível. Para ser a minha melhor versão. Até porque é isso que eu vejo Moisés fazendo, Abraão fazendo, Davi fazendo. Então, se eu chegar lá na outra dimensão, meu amigo Leonardo Luiz, e falarem, olha, a verdade não era essa, eu vou dizer assim, a verdade pela qual eu vivi foi a verdade do amor ao próximo. Essa não vai ser discutida. E o meu foco é essa verdade. A verdade pela qual eu vivi é honrarás pai e mãe. Essa verdade aqui, se for um Deus, nós temos uma convicção muito mais profunda ainda, justo, correto, ético, isso aqui não vai ser discutido. A verdade pela qual eu vivi foi justiça, fraternidade, sabedoria. Então eu vou dizer para Deus, eu vou dizer, olha, eu acho que o Senhor não pode me incriminar por eu ter nascido dentro de uma família e dentro de uma cultura X. Ou por eu ter achado que essa era a verdade e ter me convertido a essa fé. O Senhor não pode me incriminar por isso. Não tem sentido nenhum. Porque se alguém pudesse ser incriminado, seria o Senhor que me permitiu nascer nessa situação. Em segundo lugar, o meu foco, a minha filosofia religiosa, foco dela, e eu digo para vocês sem medo, apesar de eu saber que muitas pessoas não conseguem compreender isso ainda, o verdadeiro foco das Escrituras é a evolução humana, não é o rito, não é Deus. Deus não precisa das minhas rezas, e nem do cumprimento dos meus preceitos, e nem do de vocês, e nem do de ninguém. Ele não sofre de baixa autoestima. Senão ele fazia uma folha no Facebook, pensou folha de Deus. Todo mundo tem que dar um monte de like todo dia e compartilhar. Quem não der like e não compartilhar, puf, morre. Pronto. Deus não precisa disso. Quem precisa somos nós. Portanto, o foco são as nossas ações, os nossos sentimentos. E nisso, a gente está sempre procurando o que é o universal e indiscutível. E esse é o grande diferencial do nosso trabalho. Por isso que a gente tem irmãos muçulmanos, por exemplo, evangélicos, católicos, ateus, do candomblé, da Umbanda, Hare Krishna, que se sentem tanto em casa com o que a gente está falando. Porque esse discurso é libertador, porque ele é verdadeiro e ele é universal. Pronto, essa pergunta para mim era... Um café só não daria, disse o JC Costa. Para tantas perguntas teria que ser no mínimo umas 2 garrafas. Olha, teve uma outra pergunta aqui que também me chamou a atenção. A pergunta foi: como é que você tem tanta coragem? Tem uma pergunta aqui me provocando, a do Denver Félix. Ele falou: é difícil viver na Galut? É difícil viver na diáspora? Como criar um filho na diáspora? Essa pergunta está me provocando. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa, a verdadeira diáspora está no coração das pessoas. Você pode estar no centro de Jerusalém. Você pode estar no Muro das Lamentações, no lugar mais sagrado do judaísmo.
discutindo com o cara que está do teu lado, ou pensando mal sobre a tua esposa ou sobre os teus filhos. Israel não é essa imaginação toda que muita gente tem. Que tudo é maravilhoso, que tudo é paz. Gente, tem conflitos, tem brigas, tem muita tensão interna. Sabe quando é que a gente vai realmente resolver todas as situações? Na hora que a gente parar de pensar em centros físicos da espiritualidade, apesar deles existirem, terem o seu papel. O exílio e a redenção está aqui no nosso coração, está na nossa essência. Deixa Deus entrar. Perguntaram uma vez, onde está Deus? A pergunta é, aonde não está Deus? Ou, aonde você deixar Ele entrar, Ele estará. Eu vou dizer de novo para você, de novo. E eu vou, nem que eu seja a voz gritando solitária no deserto, porque eu já não sou, graças a Deus. Graças a Deus. Eu acho que eu tive o presente, eu falo isso sem vaidade nenhuma, só com gratidão, mas eu acho que eu sou o rabino que tem mais seguidores do mundo, nas redes sociais. Não sou mais voz solitária no deserto. Olha quanta gente junta. Estamos chegando de novo, estamos passando 700 mil páginas alcançadas nesse mês. Que exílio! Que Brasil é exílio? Exílio do quê? Você sai na rua, você fala graças a Deus, você fala não sei o que, o cara te fala amém. Exílio do quê? Não é exílio não. O Brasil é maravilhoso. O Brasil é um país com tanta fé. Como é que eu vou chamar o Brasil de exílio? Lugar nenhum no mundo é exílio. Agora, qual que é a diferença? Se eu olhar com olhos bons para o mundo, eu vou encontrar Deus em tudo. Onde eu não encontrar Deus, eu vou trabalhar para revelar Deus. Então não terá exílio. Agora quando toda hora eu falo, aquele lá é ruim por isso, aquele é idólatra, aquele é isso, aquele é de esquerda, aquele é de direita, eu só vejo mal, meu amigo, tu vai ver exílio dentro do templo, você vai ver exílio. É ou não é, meu irmão? Vem aqui, dá uma palavra pro povo aqui. Tá ao vivo? Tá ao vivo. Shalom a todos. Pode falar, eu tô de máscara agora. Vou botar a máscara aqui. Não, você tava lá sozinho. Meu nome é Leonardo aqui, eu sigo o Rabino Ventura. Vejo os vídeos dele, gosto muito da palavra dele, né? Muito interessante. Leonardo, posso falar a verdade? Eu nem sabia. Não sabia que você seguia nem. Você trabalha com o seu Antônio, não é? Trabalhava. Trabalhava. Olha, mas que legal. Poxa, que legal. Sigo sim. Meu irmão, ele. Ah, ele é seu irmão? É. Ah, bom. Sigo o senhor nas redes sociais aí, gosto muito. E agora você está de aqui. para achar, né? Olha que legal. Acompanho o senhor. Muito obrigado, Leonardo. Valeu. Toda Arabá. É quando a gente tá sozinho, a gente fica sem máscara, né? Mas quando aproxima, então põe aquele. Que legal, não sabia que você era irmão da Leonice. Parabéns pelo bar mitzvah, viu? Mazal tov. Que legal. Que legal. Estão vendo, gente? E é o que eu tô dizendo até agora. E se não fosse? E se fosse um funcionário que trabalhasse? O que é redenção? Redenção é você olhar a pessoa que está na tua frente, olhar o irmão, que é o que eu fiz agora. Eu falei, eu não sei quem é, que minha mãe é o irmão. Você já não é a voz do que clama no deserto. Não só, sou, né? obrigado por ouvir isso. Eu não sou a voz que clama só no deserto. E eu fico muito feliz. Gente, tem tantas perguntas aqui. Tantas perguntas aqui. E eu tô começando a ficar com medo. Eu tô no Nordeste sim, José Filho. Valeu, amigão. Shalom. Que o Eterno te abençoe. Amém. Tô em Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Gente, eu vou pedir pra vocês deixarem o like. Deixarem o like. Quem quiser compartilhar, compartilha, porque tem algumas mensagens aqui. Principalmente essa pergunta. Teve gente que falou assim pra mim. Teve essa pergunta também. Ah, Rabino, se você de repente... Oi, o gatinho, olha o gatinho, olha o gatinho. Rapaz.
Alguém falou assim pra mim: ah, se você descobrir de repente que Deus foi crucificado. Gente, quem for Deus, presta atenção, o ser que criou a luz, prestem atenção, o ser que criou a luz, os átomos, os prótons, os nêutrons, os elétrons, as células, as ondas sonoras, os animais, os organismos complexos, os planetas, a lei da gravidade e etc. Com certeza absoluta, não vai ser um bobalhão que não vai conseguir compreender que aquela pessoa talvez não chegou na verdade absoluta porque ele é uma criação limitada que o próprio Deus fez assim. Simples. Então, como aparecer o Deus do jeito que ele aparecer? Conforme o cristianismo pensa, conforme o islamismo pensa, conforme o hinduísmo pensa, como ele aparecer, gente, o criador dessa criação tão perfeita, tão profunda, com certeza absoluta, é muito mais sofisticado do que esse bobalhão ególatra que a maioria dos religiosos pinta. Eu costumo dizer assim, imagina que o cara vai chegar lá no céu, né? Ou na outra dimensão. E Deus vai falar assim, vamos lá, o que você fez na vida? Honrar pai e mãe, nota 10. Ajudar as pessoas carentes, nota 10. Foi agradecido, nota 10. Renato Carne Kasher, eu tô na casa do Chorreto, meu amigo, você não sabe o que é carne kasher. Você não tem ideia, é a melhor do Brasil e eu tô falando sério, é aqui. Foi grato a Deus, procurou a verdade, nota 10. Aí Deus vai falar assim, mas como é que você me chamou? Aí o cara vai falar, faz de conta, né? O cara vai falar, não sei, Shiva. A gente não acredita, é do hinduísmo. Vocês acham mesmo que Deus vai falar, o quê? Me chamou de Shiva! Ah! Mande ele pro inferno! Ah! Me chamou! Ah! Gente, que coisa mais maluca. Vocês não conseguem imaginar, vocês não percebem que essa cena é muito estúpida? É muito estúpida. É muito estúpida. O Deus criador dos átomos, da energia atômica, da força nuclear grande, da força nuclear pequena, da velocidade da luz. Ah, me chamou do nome errado. Ia dar uma caixa de calmante para esse Deus, gente. Ia internar esse Deus, é sério. É sério. Tá acabando a bateria. Tudo bem, mesma coisa, a pessoa chamou de Jesus e não era Jesus, que a gente não acredita em Jesus. Mas não era. Tá bom, você acha que o que Deus vai falar? Ai, me chamou de Jesus, eu vou acabar com essa pessoa, eu vou mandar ele queimar. Hã? Já pensou? Eu dou o seguinte exemplo. Imagina só que às vezes vem pessoas para receber cestas de alimentos da nossa campanha. E continuem dando, viu, gente? Continue. Às vezes a pessoa se confunde e me chama de pastor. Me chama, fala assim, pastor. Aí eu brinco, eu falo, o quê? Pastor, não vai mais ganhar cesta de alimento. Já pensou? Se eu fizesse isso, todo mundo ia me condenar. E por que as pessoas acreditam que Deus, que é muito superior a mim, faria um papelão desses? Tá aqui, meus queridos. Tá esclarecido a nossa posição sobre esse tema tão importante, sobre o dízimo também. De 1000 respostas, a gente já deu 2 hoje, faltou 998. Queridos, compartilhem esse vídeo, coloquem um pequeno texto para explicar as questões que a gente aborda aqui
E se juntem a nós nesse movimento maravilhoso, brasileiro, humano, Sinagoga Sem Fronteiras. Quem quiser participar de nossos cursos, e vai ter um curso agora de História Judaica do Brasil, que vai revelar muitos dos mistérios fantásticos do nosso Brasilzão, referentes à sua origem judaica, com documentos antigos da Inquisição da Torre do Tombo, com árvores genealógicas de descendentes do rei Davi, que fazem parte do nosso movimento. Gente lá do fundão do Ceará, lá de São Paulo. Vai ser uma coisa muito linda. Vai começar dia 30, tá bom? Esse curso. E eu vou contar muito com as pessoas que participarem para me ajudar a difundir não somente essa história, mas principalmente os valores essenciais que essa história tem que trazer, que são os valores que podem se definir em poucas palavras. No eterno, no Pai único, somos todos irmãos. E é assim que devemos nos tratar. Inclusive aqueles que não acreditam nisso. Porque irmãos, se são filhos do mesmo pai, são irmãos. Aguardo vocês lá. Vou colocar o link daqui a pouquinho. Quem quiser fuçar um pouquinho mais os outros cursos e o nosso site, sinagogasemfronteiras.com.br. O curso é online, dá para dividir em 10 vezes, 12 vezes, eu não sei, fica gravado, pode ver 10 vezes também, e depois a gente vai ter um grupo no WhatsApp, que a gente vai ter bastante interação, não somente no dia do curso. Fechou? Um grande abraço para vocês, gratidão ao Todo-Poderoso, muita gratidão por poder estar conectado naquilo que há de mais essencial com os irmãos e as irmãs, príncipes e princesas, todos filhos e irmãos no grande rei. Shalom, força e luz, força e luz. Sabe o que é isso aqui? Que o Spock da Guerra nas Estrelas fazia? É o gesto que os judeus descendentes da tribo de Levi, os de Arão, os sacerdotes, fazem na hora que eles dão a bênção arônica. É bacana, né? Força e luz. Um grande beijo para vocês. Que o Eterno abençoe muito.